O Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo do estado, deve ferver com a política nos próximos dias. Tem uma série de reuniões importantes na agenda do governador de São Paulo. Tarcísio de Freitas vai se encontrar, por exemplo, no dia 27, que é a última sexta-feira agora do mês de fevereiro, com o presidenciável Flávio Bolsonaro. Tarcísio até então era cotado para ser o nome da direita, na disputa, mas agora segue firme, dizendo que vai tentar a reeleição, mas tem pressão, dizendo que ele não entrou de cabeça ainda nessa pré-campanha de Flávio. Então, o objetivo dessa reunião é tentar construir esses desdobramentos, esse alinhamento, então, para a pré-campanha ainda, a gente ainda está em fevereiro, eleitoral. Ao mesmo tempo, Tarcísio deve ter reuniões com Gilberto Kassab para decidir o futuro do cacique do PSD, que também é secretário dele de Relações Institucionais, fica ou sai do governo. E Kassab, por sua vez, deve se encontrar com Felício Ramute, o vice-governador de Tarcísio, que quer permanecer no cargo, mas corre risco mais pelo próprio Kassab do que pelo próprio governador de São Paulo. Ufa, todas essas reuniões devem acontecer agora antes do início de março, que é um mês importante para decisões eleitorais antes do prazo de desincompatibilização. Ellen, o que a gente pode esperar? Vamos falar primeiro de Tarcísio e Flávio, desse alinhamento. O governador, apesar de não ter muito ali o que fazer, ele precisa demonstrar esse apoio, ele parece não querer exatamente dar um mergulho profundo, Não, porque hoje, no cenário de hoje, o Flávio depende mais do Tarcísio construir um palanque para ele no estado de São Paulo, que é um estado fundamental para a campanha presidencial, do que o Tarcísio depende do Flávio para alguma coisa neste exato momento. Então, quem tem que fazer essa aproximação, quem tem que buscar é o Flávio, é ele que tem que fazer essa sinalização. À medida que o ano está avançando, que a gente está vendo mais pesquisas vindo, consolidando realmente o Flávio como este nome da direita e do bolsonarismo, fica mais claro até aqui que Tarcísio vai ficar mesmo no estado de São Paulo, Tarcísio, por enquanto, está consolidado aqui no estado de São Paulo. E com isso, é a campanha de Flávio Bolsonaro que precisa do impulsionamento da liderança de Tarcísio de Freitas, um governador que tem uma aprovação muito grande no estado de São Paulo, que tem um trâmite ao longo de todo o estado, no interior também, e aí Kassab é muito importante para isso, está ali na sua articulação fazendo esse trâmite e é fundamental neste aspecto. Então, neste momento, quem tem que buscar aproximação é o Flávio do Tarcísio e não o contrário. É exatamente esse o imbróglio, Flávio e a equipe tentando correr atrás, então, do governador de São Paulo. Agora, Luísa, para a gente falar um pouco desse imbróglio também da parte do vice de Tarcísio, a partir do momento que ele declarou mesmo que entenderam que essa candidatura de Flávio é firme, aí a disputa saiu do nacional, de todo mundo querer um pouquinho do Tarcísio, para estadual, Todo mundo quer uma vaguinha nessa tentativa à reeleição que parece muito bem encaminhada. Exatamente, mas o Tarcísio já declarou o preferido dele, isso que está fazendo o negócio pegar fogo. Ele fala de forma discreta, porque ele tem sido bem discreto nas manifestações dele, que ele pretende manter o Felício Ramute mesmo como o vice da sua reeleição no próximo mandato. Então, enfim, isso tem dado o que falar, tem tido uma discussão bem grande sobre essa questão de se ele se mantém no mesmo partido, se o Felício vai para o MDB, por exemplo, Tem uma movimentação, mas eu realmente não consigo ver ali muito certo o futuro de quem que vai sair na chapa com o Tarcísio para... Tem muita futurologia na política, Teve uma matéria há uns meses atrás, inclusive, que virou piada lá no Palácio dos Bandeirantes, que era o que os astros dizem sobre o futuro de Tarcísio, ainda quando ele estava meio entre presidência e Estado. E, bom, de acordo com a matéria, não deu muito certo, não, o que acabou acontecendo agora, mas ainda tem prazo para correr, A ver. E aí, Laura, a gente ainda falando também dessas reuniões do governador, é uma reunião importante que ele tem com o Kassab para decidir se Kassab fica ou não, dentro do governo. Kassab é um cacique eleitoral importante, mas o que tem dito os aliados é que ele não deve ficar, não, que ele deve
seguir o curso para focar nas eleições? A gente deve ter muita movimentação agora, né? Certamente, e teve um momento até que foi a Lu, acredito que até trouxe, de que a direita, ela virou direitas e direitas, né? Parece que ela dentro da direita, ela foi se dividindo. Então, essas articulações, parece que é meio que da direita voltar a se unir, já que o bolsonarismo ficou até, talvez, com a reputação um pouco arranhada, com a prisão de Jair Bolsonaro, com toda essa desonra, né, do ex-presidente. Então, eu vejo que também existe uma movimentação de vamos nos unir, já que, bom, tudo indica, segundo as pesquisas do Datafolha, de que, bom, Lula tem ali 40% de rejeição. Claro, essas pesquisas prévias, elas podem mudar astronomicamente ao passo que vai se aproximando das eleições. Mas eu vejo que, diante desse otimismo de uma rejeição muito alta frente ao presidente Lula, eu acho que talvez isso pode ter motivado essas alianças, essa de não vamos disputar, vamos nos unir e buscar ali cada um no seu quadrado buscando a sua eleição. Bom, o que eu queria saber, Ellen, você acha que seria mais difícil nessa disputa presidencial? Lula, que a Laura estava falando do presidente, contra Flávio ou contra Tarcísio? Opinião pessoal. Minha opinião pessoal? Contra o Tarcísio. Acho mais difícil contra o Tarcísio, sem dúvida, pelo menos pelo a leitura. Porque assim, Flávio, como a gente está vendo, ganhou e consolidou ali os votos do bolsonarismo. Lula tem os votos do lulismo. Quem é que a gente está disputando? Segundo o Felipe Nunes, né, da Quest, a gente disputa 10% do eleitorado, que é um 10% pêndulo, que não é de direita nem de esquerda de fato, que pode ser convencido ao sabor do vento e das emoções. E para isso, tanto o Lula quanto o Flávio precisam caminhar para o centro. Tanto é que eu estava apurando ali com a equipe de pré-campanha do Flávio, né? Eles têm feito algumas pesquisas internas, qualitativas, e quem está acompanhando o movimento, o Flávio está fazendo o possível e impossível para se tornar mais moderado, mais palatável, para descolar do radicalismo do pai. Ele fez posts recentemente ali, curtiu o post do pessoal da comunidade LGBTQIA+, fez posts enaltecendo o carnaval, posts falando sobre o episódio de racismo do Vini Júnior. Quer dizer, que nunca foram pautas do bolsonarismo, né? Se isso não é um caminho para o centro, eu não sei o que seria esse caminho para o centro, né? Conversas na Faria Lima. E o que é isso? É ele ficar mais a cara de Tarcísio. Tarcísio já tinha isso dado, né? Tarcísio já tinha esse centro ali muito bem desenhado. Então, me parece que para o PT, a despeito de algumas figuras históricas petistas discordarem, seria muito mais difícil lidar com o Tarcísio do que com o Flávio Bolsonaro.